Olá, eu sou o Gabriel do canal Sem Ação. Obrigado por estar assistindo a esse vídeo do canal. Se você é inscrito, obrigado por estar assistindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho, tá? Deixa aqui seu comentário, seu joinha. Isso é muito importante para o canal. No dia de hoje eu vou falar sobre a taxa Selic, tá ok? O que é a taxa Selic? A gente sempre ouve falar que a taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu. Aí para os investimentos, essa taxa Selic que é importante, então eu vou falar o que é a taxa Selic. Resumidamente, a taxa Selic é a taxa básica da economia, tá ok? Todas as taxas têm a taxa Selic como referência. Então, para que serve a taxa Selic? A taxa Selic, ela serve para conter a inflação. No vídeo anterior, eu falei sobre a inflação. O que é a inflação? Dá uma olhadinha lá, que você vai conseguir entender melhor o que seria a inflação. A taxa Selic, ela é determinada pelo Copom, tá? Que é o Comitê de Política Monetária, tá? Para decidir quanto que tem que ficar a taxa Selic, se ela desce, se ela sobe ou se ela se mantém. De acordo com a inflação, é o que eles vão mexer nessa taxa Selic. E aí o que acontece? O Copom vai lá e faz uma reunião e tenta manter pela taxa de juros principal, que é a Selic, essa meta da inflação, tá ok? Então, os títulos do Tesouro e tudo mais são atrelados a essa taxa Selic e são vendidas todos os dias, justamente para tentar segurar essa questão dos juros e manter a inflação no caminho certo, tá? Que seria a diminuição ou a meta da inflação. O que a taxa Selic impacta, na verdade? Ela impacta assim, se você for fazer um empréstimo, um financiamento, tá? For comprar, o que você for comprar parcelado com juros, ela impacta. Então, se ela está alta, você vai pagar mais caro. Se ela está baixa, você vai pagar menos juros, tá ok? Isso serve para quê? Para desestimular o consumo. Quanto menor é o consumo, mais fácil de segurar a inflação. Porque no outro vídeo eu mencionei, quanto mais tem procura sobre um determinado produto, o valor sobe, ou seja, a inflação sobe. Então, se você consegue ter uma redução dessa procura, por conta de estar mais caro a questão de juros, de como a pessoa vai obter esse bem, ele não vai ser consumido. Então, tende a diminuir o valor, tá? E manter a inflação estável. A taxa Selic ela também ajuda a investimentos externos. As pessoas que têm capital externo e querem investir no país, elas vão procurar uma taxa boa de retorno que compense o seu investimento, o dinheiro vir de fora para cá, tá ok? Porque se o juros está atrativo, ela vai ter um rendimento maior. Então ela investe o dinheiro dela aqui no país, o que faz com que tenha mais capital estrangeiro entrando no país, tá ok? Para você se proteger da inflação com a taxa Selic, que é a taxa base, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, mas você tem o Tesouro, tá? O Tesouro Selic. Então nele tem a rentabilidade da Selic. Então conforme a Selic se movimenta, ele se movimenta da mesma forma. Porém, sobre o Tesouro eu vou falar num outro vídeo. Como eu já expliquei sobre o IPCA, também existe Tesouro IPCA, tá ok? Então, resumidamente é isso. Vamos dar uma olhada ali na tela para terminar o nosso vídeo. Bom, vindo aqui para a tela são só 3 slides, tá? Então vamos lá, taxa Selic. A Selic é um dos elementos da política monetária do Brasil, que está baseada em um sistema de metas de inflação. Ela estabelece o compromisso do país em adotar medidas para manter a inflação dentro de uma faixa fixada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, composto pelos ministros e o presidente do Banco Central. O objetivo é assegurar a estabilidade da economia e evitar descontroles de preço e a perda do poder de compra. Ou seja, a taxa Selic, ela é para também fazer com que o seu dinheiro não desvalorize tanto, tá? Por conta do alto valor dos produtos, que aí seria o IPCA, né? Então aí com a taxa Selic tenta fixar um patamar para a taxa, para que diminua a questão de empréstimos, né, de consumo, para que consiga fazer com que a inflação diminua e consiga aí manter uma inflação para que chegue no patamar que o Conselho Monetário Nacional estipula, né? E esse comitê é composto pelos ministros e o presidente do Banco Central, tá ok? Aí a taxa Selic também, ela representa os juros básicos da economia brasileira. Tá? Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, sejam as que um investidor recebe ao realizar uma aplicação financeira. Ou seja, com a taxa Selic mais alta, o valor para fazer os empréstimos fica mais alto. Tá? As taxas, os financiamentos ficam todos mais altos, o que às vezes acaba sendo inviável. Tá ok? E isso é para controlar a inflação. A taxa Selic hoje está em 13,75% ao ano. Ela foi definida no dia 7 de dezembro de 2022 pelo Copom.
tá? O Copom se reúne a cada 45 dias, tá? Que dá mais ou menos uns 8 vezes no ano. Pode ter alguma convocação extraordinária, tá? Mas normalmente são 8 vezes ao ano que eles se reúnem. Aí eles fazem a reunião e na outra semana que sai a ata do Copom, do que foi decidido para a taxa Selic, tá? E tudo que eles acabaram decidindo nessa reunião. A taxa Selic em 2020 chegou a ficar 2%. Aí com a pandemia e tudo mais o valor dos alimentos subindo, o custo de vida, né, o IPCA aumentando, ela foi aumentando gradativamente e ela também foi aumentando para tentar segurar a inflação, né, que estava subindo nessa época, tá? E hoje ela está estabilizada em 13,75, tá? Note que é o seguinte, o IPCA sobe, né, que seria da inflação, a taxa Selic também sobe. Ou seja, quando dizem por aí em post que você vê que a taxa Selic pode continuar nesse valor, né, até o meio do ano ou até daqui 9 meses ou o final do ano, é porque eles acreditam que a inflação não vai cair, tanto que o último IPCA que veio alto também, né, acumulando mais nos últimos 12 meses, o que tem que ver como que vai resultar isso na próxima reunião do Copom, tá ok? E na prática, depois de estabelecer uma meta para a Selic, né, o Banco Central precisa agir para que essa taxa efetiva se mantenha naquele patamar, né, que é quando a CMN passa para o Banco Central e o Copom decide na ata quanto que vai estar a Selic, tá? E para ele manter esse valor, né, da taxa, o que ele faz? Basicamente, o que ele faz é comprar e vender títulos públicos federais, todos os dias aumentando ou diminuindo a oferta deles, de modo que mantenha os juros próximos do valor definido pelo Copom. Ou seja, ele vende os títulos, né, que são os tesouros direto, né, que aí tem lá Tesouro Selic. Então, se ele precisa arrecadar mais dinheiro, ele vai acabar vendendo, né, os tesouros dele para que os bancos, as corretoras, né, e quem investe compre mais. Assim, ele tem menos dinheiro circulando na economia, tá? Então, ele consegue manter mais a taxa. E se ele vai diminuir essa taxa, ele tem que comprar mais, e aí ele compra desses bancos, das corretoras e de quem detém os tesouros, tá? Para que aí caia a taxa Selic. Então, basicamente é isso. É dessa forma que é controlada a taxa Selic, é dessa forma que é calculada, tá? E para que ela acaba servindo na nossa economia, tá certo? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, faça um comentário que é muito importante. E assim vamos seguindo, aprendendo um pouco mais. Muito obrigado, até a próxima.